Então, vamos lá. Bom, a aula de hoje é sobre não dois autores, mas dois artigos. Muito interessante. Não sei se vocês já leram, que eu passei os dois artigos lá no WhatsApp. Esse do José Moran, tem até um livro dele sobre metodologias ativas que eu tenho em algum lugar aqui, que eu já fiz um trabalho sobre ele e usei, bem na época da pandemia, que foi falado bastante sobre metodologias ativas, porque, de acordo com os estudos que ele fez na Europa e nos Estados Unidos, não exatamente nesse artigo, eu não li ele todo, vocês sabem que eu sou sincera, não li, eu li algumas partes, até colei uma parte interessante que eu achei aqui, mas todo eu não li, que ele faz esse link com o que acontece lá fora, e sobre a importância do ensino híbrido, que é um pouco em sala de aula, um pouco em casa, só que não só isso, né? Nesse livro ele fala bastante disso, mas aqui o foco dele é na mudança de aprendizagem. Por isso que olha o título, Mudando a Educação com Metodologias Ativas. E o que a metodologia vai fazer na questão da aprendizagem? É o foco do artigo. Tanto é que eu coloquei no resumo, ó, ele destaca que as metodologias ativas são estratégias de ensino que colocam o estudante como protagonista do seu aprendizado, promovendo maior engajamento e participação dos alunos. E aí eu falo, e qual metodologia de ensino a gente coloca o aluno como protagonista do aprendizado? Entendeu? Eu acho que nesse concurso não tem sobre ele, mas tem um outro autor que fala sobre construtivismo, não o Jean Piaget, um autor que escreve sobre ele e fala sobre a importância de colocar o aluno como protagonista do aprendizado. Só que aqui vai ser com o estímulo de novas estratégias para você colocar ele como protagonista do aprendizado, esquecendo totalmente do ensino tradicional. Tanto é que ele fala que essas metodologias ativas incentivam o desenvolvimento de habilidades essenciais como pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe e autonomia intelectual. Ou seja, eu consigo fazer isso, algumas coisas na sala de aula, até mesmo na educação infantil. Quando eu promovo alguma história para o educando, são as fábulas, que elas sempre ensinam algo, e dentro dessas fábulas, o aluno, mesmo da educação infantil, começa a pensar mais criticamente a respeito. E ali ele vai colocar o pensamento dele. Na resolução de problemas nem se fala, né? Mais na questão do ensino fundamental, mas também na educação infantil, nós conseguimos estimular os alunos a resolver aquele problema que está aqui. Ou seja, eu nunca dou a resposta. Isso também é base de filosofia. Sócrates fala muito sobre isso, sobre você estimular o aluno a pensar, nunca dar a resposta concreta sobre ele. Aí nem se fala aqui no trabalho em equipe e autonomia intelectual, que é aquilo que eu falei sobre ensino híbrido, que ele foca, do aluno não estudar somente na escola, e sim em casa. Por que as crianças da Europa, dos Estados Unidos, até mesmo do Brasil, que possuem um ensino que tem mais, que eles consigam, na palavra certa, que eles têm primeiro, conhecimento tecnológico, que não são todas as crianças do nosso país que têm, mas as que têm um poder aquisitivo melhor e possuem esse conhecimento, elas conseguiram aprender nessa pandemia melhor do que aquelas que não possuem. E como na Europa eles são mais avançados tecnologicamente, as crianças de lá, mesmo na pandemia, no isolamento social, eles se deram melhor. E nós, por sermos um pouco mais, por estarmos, né, um pouco mais atrasados nesse sentido,
Eu falo nós como um país. Então, nem todas as pessoas têm esse acesso, nem todas as pessoas têm esse poder aquisitivo para poder ter esse acesso, a gente ficou um pouquinho para trás. Tanto é que nós enfrentamos grandes problemas, principalmente quem pegar o ensino fundamental na alfabetização, principalmente porque essas crianças não tiveram uma educação infantil, ou seja, eles têm aluno que não sabe nem pegar no lápis. E aí você tem que botar algumas aprendizagens. Mas em si, voltando à questão da metodologia ativa, é para isso, para estimular o aprendizado, para facilitar, tanto é que ele fala, a colaboração e a interação entre estudantes e professores. E aqui ele fala, né, que é uma mudança significativa na forma de ensinar e aprender, principalmente para a gente, e eu ali eu me incluo, que ainda tem o tradicional muito, ainda está muito em mim, enraizado em mim, então muitas das coisas da minha prática pedagógica, eu tenho ressignificado esse ano. Por mais que eu tenha a teoria muito ainda, assim, a teoria eu conheço bastante, a minha prática ainda é muito enraizada no tradicional. Então, essa questão da metodologia ativa, esse ano, para mim, eu aprendi muito com as novas professoras, que é uma mudança, você faz com que a criança aprenda muito melhor, que ali tem jogos, até aqui, quando eu coloquei as palavras-chave, essa parte eu tirei do próprio artigo. Alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem. E aqui ele fala, ó, a criação de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que facilitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes. E aqui, gente, eu gosto de falar de uma amiga minha, que é uma excelente alfabetizadora. E ela gosta de trabalhar dentro da perspectiva da rede. E dentro da perspectiva da rede tem muitos jogos. É muito interessante os jogos que ela aplica com os alunos, e os alunos eles se desenvolveram de uma tal forma que quem pegar o primeiro e o segundo ano tem uma provinha para fazer. E dentro dessa prova, ela é toda online. Então, por isso que a gente, nas aulas passadas, falamos sobre a importância da tecnologia, mesmo na educação infantil, e para quando eles chegarem nessa etapa, eles não tiverem dificuldade. E como ela sempre fez, sempre trabalhou com eles os jogos, tanto no notebook, tanto até mesmo pela internet, diversos jogos, eles se saíram muito bem, tanto na parte de português como na parte de matemática. Tão bem que sai um gráfico depois que você faz a prova, e a turma dela ficou acima da rede toda, porque ela trabalhava de uma forma muito dinâmica. Então, a questão da metodologia ativa, essa minha amiga, ela aplica muito bem. Dá trabalho, porque ela fez, olha, perdi a conta de jogos, mas foi 200 jogos que ela fez, para que eles estivessem sempre ali, aprendendo e brincando, porque a impressão que dá quando o aluno chega no ensino fundamental é que ele não é mais criança. Ele sai do estágio 2, ele brinca todos os dias, vai para o primeiro ano, ele não pode mais brincar. Em algumas escolas que eu passei, foram muitos que ainda são nova de rede, e não é assim, né? Ela não. Ela trabalha várias atividades de escrita, mas trabalha jogos. E aí, nos jogos tem recompensas. Quando fala aqui, recompensas estimulantes, mas são recompensas básicas, não são recompensas de chocolate, doce, não, não é isso. São algumas recompensas que ela coloca ali para estimular os alunos a jogar, e ali está o aprendizado, que são jogos pedagógicos que ela aplica. Que quando eu li o artigo, eu lembrei na hora dela. E aqui fala, né, que combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos que se inserem. E aí é interessante essa parte de participação significativa em grupos, que é assim, né, quando você está trabalhando com a alfabetização, você tem um grupo pré-silábico, um grupo alfabético, e ali ela separa eles e elabora jogos para cada composição, para cada, não é composição que fala,
às vezes me some as palavras. Para cada hipótese, a palavra certa é essa. E ela vai fazendo jogos para eles, estimulando com que eles aprendam mais. E agora é interessante que eles vão começar, quem é alfabético já vai começar a elaborar frase, para depois elaborar texto, e ali construindo o aprendizado. Não só de maneira tradicional, aquela só na lousa, não. Ela vai fazendo joguinhos para que eles vão vai estimulando o aprendizado e seja uma coisa gostosa de aprender. Não aquela coisa chata que você vai para a escola e fala, nossa, só escrevi. Os alunos dela, não. São muitos jogos. E aqui ele fala em plataformas adaptativas que reconhecem cada aluno e, ao mesmo tempo, aprendem com interação. Tudo isso utilizando as tecnologias adequadas. E ali ela utiliza... Eu já comentei que a prefeitura, quando ela forneceu o notebook para nós professores, o notebook ele é tão interessante que ele tem já jogos ali para que os alunos possam brincar aprendendo. E ali tem jogos de português, jogos de matemática para cada hipótese. Então, ali eles estão jogando e estão brincando. E assim, estão usando um tipo de tecnologia, mas não tem só esse. Ela fez jogos que ela teve que plastificar, assim, vai muito do que a sua sala gosta, porque a gente sempre tem que partir daquilo que o educando gosta, e do que você tem ali, né, para começar a trabalhar com eles. Eu sei que ficou muito legal o que ela fez. São tantos jogos que eu não me lembro, porque a gente vai conversando cada dia uma coisa, mas é muito sobre isso, sobre você fazer com que a criança, com que a aprendizagem seja uma coisa gostosa. E no caso dela foi tão bacana que ela tá falando hoje que ela imaginou que os alfabéticos iriam melhores, e não foi. Quem foi melhor na prova foi os pré-silábicos. E dentro disso, eu achei muito bacana, sabe? Que tem muita leitura de imagem, que ela trabalhou bastante isso com eles. E dentro desses jogos que ela colocava, eles acabaram saindo na frente da rede inteira. Não foi só da escola. Os alunos ficaram na frente da rede toda. E eu fiquei super orgulhosa, porque ela é muito empenhada, sabe? É uma professora que gosta muito do que faz. Mas vamos lá. Ó, as palavrinhas-chave é bem interessante, porque nas questões que eu vi, mesmo que você não saiba do assunto com tanta ênfase de ter lido todo o artigo, tal, quando você compreende um pouco sobre e lembra dessas palavras, você consegue acertar a questão, ó. Metodologias ativas já é o assunto pertinente, né? Mas protagonismo, engajamento, participação, habilidades, pensamento crítico, ó, cada palavrinha dessa está dentro de tudo que eu expliquei. Resolução de problemas, trabalho em equipe, autonomia intelectual, está dentro de tudo que eu expliquei. Aqui eu coloquei formação de professores. Por quê? Como eu disse, nós, por mais que você é um professor de 10, 15 anos, você nunca vai estar totalmente apto para lidar com os alunos que vierem até você, porque são alunos totalmente novos, você vai ter que estar cada vez mais exercitando e pensando criticamente sobre a sua prática para saber se ela é assertiva. E como vem muitos estudos, nós precisamos sempre estar se atualizando. E não é todo professor que pensa assim. Então, essa questão das metodologias ativas, não são todos os professores que têm essa capacidade de implementar, que dá trabalho. E porque é novo e às vezes porque não quer aprender. Então, é muito interessante, a gente sempre estar se formando como professor, e é isso que o autor fala, sobre a gente estar pensando, analisando e estudando para que a nossa prática pedagógica ela seja assertiva e a aprendizagem seja um sucesso. Vamos lá. Aí, o que a CN fala isso? Ó,
Aqui eu peguei na parte tecnológica do QSN, que tem lá no introdutório. Ó, de modo geral, o processo de construção do pensamento ocorre na medida em que o sujeito é instigado a refletir sobre temas geradores, levantar hipóteses, explorar, interagir, testar, buscar diferentes soluções e sistematizar de maneiras variadas, não necessariamente nessa sequência. Aqui ele está falando da tecnologia, mas não somente quando ele fala do processo de construção do pensamento, também funciona para o processo de aprendizagem. Porque a criança, ela precisa levantar hipóteses, ela precisa explorar, ela precisa interagir, ela precisa testar, buscar diferentes soluções, que é isso que a gente estava falando sobre metodologias ativas. Aí ele continua, assim, e em particular, quanto às tecnologias, as práticas devem focar nesse percurso, não exigindo obrigatoriamente recursos digitais, conectividade ou infraestrutura tecnológica de alto nível. É possível realizar um trabalho sobre tecnologias de maneira desplugada, ou seja, é possível trabalhar os conceitos por meio de metodologias ativas e diversos materiais didáticos. Você vê que até no próprio QSN ele fala da importância das metodologias ativas e que você consegue utilizar elas até mesmo para ensinar a parte tecnológica, que não precisa ter o aparato tecnológico ali. Você precisa, e sim, de estratégias e habilidades assertivas para que o seu aluno possa aprender. E é claro, gente, é muito mais coisas. Esse assunto, ele tem um livro de não sei quantas páginas, com vários tipos de estratégias, mas aqui nós estamos falando na aplicabilidade para concurso, tá? Então, vamos lá. Boran, 2015, observa que na sala de aula lidamos hoje com uma geração acostumada a jogar. Nesse contexto, o autor defende que, letra A escola precisa resgatar os valores do trabalho produtivo dos estudantes e da aprendizagem efetiva, frente à ideologia de infantilização do ensino pelos jogos. B. Os estudantes de hoje têm sua capacidade de atenção e de interesse limitado pelas dependências tecnológicas, prejudicando o trabalho pedagógico na escola. Letra C. Desafios, recompensas, competição e cooperação são recursos típicos dos jogos que tornam os materiais mais atraentes para a aprendizagem significativa. Letra D. A gamificação de sala de aula deve substituir a antiga pedagogia de projetos por ser uma tendência mais lúdica e efetiva de ensino-aprendizagem. Letra E. Jogos e brincadeiras tradicionais são cultivados apenas nas escolas hoje em dia, que, portanto, têm o papel de passá-las para gerações acostumadas a jogos eletrônicos. E aí, meu povo? Eu vou de letra C. E aí, quem dá mais? Bora. Eu também. Eu fico com a D. Letra C também. Mais um minuto. Eu vou de letra C também. Letra C? Eu vou Você de quer letra B. Letra B. B, C e D. Esperar mais um pouquinho.
Mas só um pouquinho, tá, gente? É. Então, vamos lá. Vamos começar pela A, que ninguém pôs a A. Aí vamos ver o erro da A. Ó, a escola precisa resgatar os valores do trabalho produtivo dos estudantes e da aprendizagem efetiva frente à ideologia de infantilização do ensino pelos jogos. Gente, a gente tem que ver sempre o que a questão está pedindo. Aqui ele fala, na sala de aula lidamos hoje com uma geração acostumada a jogar. Tá. Nesse contexto, o autor defende que... Aí, o que o autor defende sobre os jogos? Então, aqui na A, ele fala da ideologia de infantilização do ensino pelos jogos, que a escola precisa resgatar os valores do trabalho produtivo. Não é isso que o autor fala. Ele fala da importância dos jogos para ser uma aprendizagem significativa. É diferente. Você vai dar significado ao aluno. Aí a gente leva para a sala de aula. O aluno tem interesse em voltar, ele tem prazer em aprender. Por quê? Porque ele já joga em casa. Não sei vocês, mas eu também jogava quando era criança. Eu tinha um Nintendo. Era muito legal você passar as fases. Eu tô aprendendo, já falei desse aplicativo que eu tô amando ele, que é o... Agora me fugiu o nome. Que é um aplicativo de inglês que são os jogos. Então eu tô adorando, porque cada vez que eu vou acertando mais, eu fico empolgada. E por que o aluno vai ser diferente? Né? Duolingo. É Duolingo, eu acho. Não é Duolingo, não. Esse eu já gabaritei. É um outro. É um outro. Ah, eu gosto desse, é bem legal. Não, é mais legal. Porque o Duolingo ele tem coisas em português. Esse é todo em inglês. Então ele faz você pensar. Só em inglês. Aí eu vou pôr o nome dele lá no grupo para quem quiser aprender. Muito legal. E tem parte de matemática, então estimula, sabe? Bem legal. Por que as crianças não gostam, não vão gostar? Se até a gente gosta, você aprendendo jogando é muito bom, então não... Ah, tá errado. Um pai que ninguém pôs aí, né? Ó, jogos e brincadeiras tradicionais são cultivados apenas nas escolas hoje em dia, que, portanto, têm o papel de passá-los para gerações acostumadas a jogos eletrônicos. Não é isso que ele fala, que a escola as escolas já possuem o jogo. Não é isso. Também não é só sobre o jogo, né? Então essa daqui tá errada. Agora vamos ver qual das três, ó. A B, a C e a D. Supondo que na hora do concurso a gente, boa noite, a gente eliminou essas e ficou em dúvida entre a B, a C e a D. Um exemplo. Aí eu volto na pergunta. Geração acostumada a jogar. Nesse contexto, o autor defende o quê? Sobre essa geração acostumada a jogar, o que ele defende? Ó, vamos ver a B. Ele defende que os estudantes de hoje têm sua capacidade de atenção e de interesse limitado pelas dependências tecnológicas, prejudicando o trabalho pedagógico na escola? Pode falar. Não, muito pelo contrário, né? Então, que eles possuem uma capacidade de atenção e de interesse limitado, isso é verdade. Mas não é por causa do jogo. Não pela tecnologia, né? Porque as crianças parece que já nascem hoje em dia tecnológicas. Sim, não por causa do jogo, muito mais por causa de vídeo
do que de jogo, principalmente aqueles shorts, o YouTube. O YouTube é uma ferramenta péssima para criança, porque ela fica só naquela ferramenta, ela consegue o que ela quer, a hora que ela quer. E aí na escola ela não vai conseguir o que ela quer na hora que ela quer. Então ele faz com que a capacidade de interesse fique cada vez mais limitada. Tanto é que você pode observar que as crianças, elas nunca ficam num vídeo inteiro. Elas ficam sem paciência de ver e já vai para outro. Então, a questão da dependência tecnológica é real, mas não é que a questão do jogo, ele não prejudica o trabalho pedagógico na escola. Porque eu não vou pôr o jogo para a criança. Então, não é o jogo em si que ela faz em casa, não vai prejudicar o trabalho pedagógico na escola. Não é o que o autor defende. Ele defende que, por ser uma geração tecnológica, você, professor, já tem que estar ali, pensar em quais estratégias você vai realizar na sala de aula para que o seu aluno tenha a mesma atenção que ele tem no jogo. Que isso não pode atrapalhar a sua prática pedagógica. Que isso não vai limitar a atenção dele, porque você vai estar ali criando estratégias para que ele possa ter atenção ali, naquele momento. Então, ela está errada por causa disso, porque não é o jogo que ele faz em casa que vai tirar a atenção dele na escola. Ficou claro para quem pôs essa? Se não ficou, tem que explicar diferente. Eu não quero que fique com dúvida. Então, no concurso, eu tô lá, os estudantes de hoje têm sua capacidade de atenção e de interesse limitado pelas dependências tecnológicas. Sim, mas não é isso que o autor defende? É claro que é difícil, tá, gente? Para quem não estudou o autor Moran, de metodologias ativas, José Moran, se não me engano, vai ficar difícil responder ela, porque cada autor tem um pensamento diferente. Mas para a gente aqui que está analisando questão por questão, vai ficando mais fácil. Porque aqui eu posso colocar como a minha opinião, e aí é onde eu erro. Porque realmente essa parte está certa. O que acontece hoje em dia? Os estudantes de hoje têm sua capacidade de atenção e de interesse limitado pelas dependências tecnológicas. Mas não é isso que ele defende. Não é isso que ele viu nos estudos dele. É isso que eu quero que você entenda, se você colocou ela, que na hora você tem que ver o que o autor defende. Porque a geração, mesmo a geração de 70 para cá, é uma geração tecnológica, é uma geração que jogou bastante. Mesmo a gente vindo de um ensino tradicional. A diferença é que naquela época os professores não tinham tecnologia para colocar jogos em sala de aula. Não tinha um estudo mais, né, ampliado. Mas nós somos uma geração de jogos. Então, essa está errada por causa disso. Então, vamos ver a D. Mas fique ficando claro que se tiver dúvida, se não entendeu, fala, não tenha vergonha, chama eu no WhatsApp depois que eu explico, tá bom? Não tem problema, não. Vamos ver a D. Ó, a gamificação da sala de aula deve substituir a antiga pedagogia de projetos por ser uma tendência mais lúdica e efetiva de ensino-aprendizagem. Ó, eu li um pouco do livro dele, quem quiser, eu tenho ele no computador, e um pouco que eu li do artigo, ele não fala em nenhum momento sobre a substituição de
de algum tipo de ensino. O que ele fala é de você criar estratégias para que o ensino seja cada vez mais efetivo para o seu aluno, que ele consiga aprender que seja significativo para ele. Então, essa daqui, ele não fala de nenhuma substituição. Ela é um pouco, ela gera dúvida mesmo, porque aqui a gente pega, né, deve substituir por ser uma tendência mais lúdica e efetiva de ensino-aprendizagem. Sim, isso sim, mas em nenhum momento ele fala para você substituir algo, porque a ideia é que você crie cada vez mais estratégias para que a sua aula seja mais dinâmica, ele possa ter interesse, e ele possa, por exemplo, aprender sozinho, você possa fazer com que esse aluno tenha cada vez mais autonomia no seu próprio aprendizado. Mas não de tirar uma coisa ou outra disso. Acho que o único mesmo é o ensino tradicional, que não tem como você ensinar dessa forma, tradicionalmente, entendeu? Da forma como ele fala, com as estratégias que ele propõe. Até mesmo quando a gente volta aqui, ó, cadê? Quando a gente volta, ó, essa parte aqui, ó. Alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem, né? Criação de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que solicitam informações pertinentes, que ofereçam recompensas, que combinam percursos pessoais, olha lá, em plataformas adaptativas que reconheçam cada aluno e, ao mesmo tempo, aprendam com a interação. Entende que não é... Deixa eu ver. Ele não está falando sobre a substituição nem nada. Na questão da aprendizagem, que é o que ele defende, que é as metodologias, elas vão estimular o aprendizado, mas em nenhum momento ele fala assim, vai substituir um ou outro. Então, essa está errada nesse sentido aqui, nessa parte da substituição. Aí, agora lá, é assim, né, a resposta certa. Ó, o que ele defende? Que os jogos, ó, o autor defende que desafios, recompensas, competição e cooperação, que eu acabei de ler lá, ó, são recursos típicos dos jogos que tornam os materiais mais atraentes para a aprendizagem significativa. E aqui a gente tem uma palavrinha-chave, que seria uma aprendizagem significativa. Olha lá, desafios, recompensas, competição, cooperação, que eu acabei de ler, que a gente tirou do artigo dele lá. Ficou claro essa, para quem errou? Porque, assim, errar faz parte de qualquer aprendizado. Eu erro direto. Eu estou estudando mais pela plataforma lá, e aí, cada erro que eu percebo, às vezes, cada falta de atenção que eu tenho, eu vou ficando cada vez mais esperta. Então, é um estímulo sempre para mim poder acertar na próxima. E aí, quando eu percebo que eu tenho muitos erros, aí que eu estudo mais. Porque eu percebo, poxa, aqui eu não estou conseguindo ter atenção. Então, é mais uma questão de atenção. Por isso que é bom a gente estar sempre resolvendo questões de concurso. E lembra, viu, gente, ó, Rio Claro. Alguém fez a prova de Rio Claro? Eu não tive tempo de fazer nem... Ainda não fiz, mas eu vou fazer, menina. Eu vou fazer. Porque toda aula você fala para a gente, né? Eu vou fazer. Porque a Rio Claro é a prova toda de Guarulhos, gente. Eu vou fazer, sim. Eu estava até vendo uma de Santo André também, que o pessoal estava falando de um dos grupos que eu vi. Eu também vi comentários sobre essa prova de Santo André. Que está muito parecida com a de Guarulhos. É bom fazer para treinar. Vou fazer as duas. Moran afirma que tem muito disso nas provas da VUNESP, de você colocar a palavrinha
lá para encaixar naquela frase, que dá mais sentido. E aqui não é só uma questão se você conhece o autor ou não, mas se você sabe interpretar um texto, interpretar uma palavra, porque às vezes você nem precisa conhecer o autor, mas se você consegue interpretar o texto, você consegue encaixar a palavrinha lá. Olha lá. Espaço, dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com orientação do professor. Espaço. Destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Letra A. Aprendizagens personalizadas ou a internalização. B. Metodologias ativas, aprendizagem híbrida. Salas de aulas invertidas, o conteúdo factual. Salas sem paredes, a fase projetiva. O E. Aprendizagens baseadas em projetos, a concepção inatista. E aqui vai além, porque além de você conseguir interpretar o texto e colocar a palavra ali, você tem que entender e saber o que significa cada palavrinha. É um pouquinho além essa questão. Não é difícil porque a gente viu o autor, então não tá difícil, mas quem não estudou o autor ou quem não conhece um pouco do vocabulário pedagógico ia errar essa questão. E volto aqui para treinar vocabulário pedagógico. É muito pessoal, mas quem é que nem eu, sinestésico, que só aprende vendo, ouvindo, escrevendo, precisa escrever. E no aplicativo lá que eu jogo, tem uma parte para você aprender vocabulário em inglês, que ele pede para você escrever. Por exemplo, sinônimo de várias palavrinhas. E eu errava, não conseguia pensar num sinônimo. Foi tão interessante que aí eu praticando todo dia eu pratico, já faz 2 semanas que eu estou nesse aplicativo. Pense no dinheiro que rendeu, que eu tive que pagar, né? Mas de tanto praticar, as palavras já vêm na mente. E aí algumas palavras, eu estava até conversando com uma amiga, que elas vêm... eu sei o significado, mas não sei explicar em português. Pronto. Porque o cérebro começa a pensar só em inglês. E não adianta, é só praticando. E serve para qualquer coisa. Tanto para, no caso meu, que é o inglês, que eu tenho dificuldade, quanto para você que está fazendo começando a estudar o vocabulário mais pedagógico. Então, é bom escrever. Até mesmo, entendi, escreve. Eu escrevia muito. Vocês verem o meu caderno, que eu não entendia nada. Mais um minutinho, gente. Aí depois eu quero conversar com quem fez a prova ontem, tá? Do estado. Ontem não, domingo. Do estado, viu?
fez a prova do estado fica no final para conversar comigo, que eu quero saber. Eu peguei a prova de inglês, dei uma olhada, não tá fácil não, pelo menos é de inglês, né? Hoje eu também só dei uma olhada nas duas questões, gente. Eu não dei olhada em tudo, não, que eu não consegui. Me deu uma preguiça. Ó, só mais um pouquinho, tem gente respondendo. Thaís, você dá aula de manhã ou à tarde na rede? À tarde. Ah, eu também, Mariporã, mas só que eu saio daqui de manhã do mesmo jeito, né? Eu perco o dia todo. Como é longe, eu pego o ônibus aqui, eu tenho que pegar o ônibus aqui entre 9h30, no máximo 10h20, senão eu não consigo chegar lá a tempo. É isso aí, Mas eu né? começo a trabalhar às 13 também. É punk. Trabalhar à tarde não é fácil, não. Fora que as crianças estão mais agitadas, né? É, e quando eu substituo lá, que nem ontem, eu substituí, né? Cobri uma professora que estava de abonada. Aí eu pego o ônibus aqui 4h30 da manhã. É. Porque a aula lá começa às 7. É longe. Eu lembrei de você. Eu fui num restaurante, a família do Fábio quis comemorar, não sei para que tão longe, né? Mas foram. E aí fui, muito bacana. Depois eu vi que o restaurante era muito bacana. Entendi o porquê de ser tão longe. Mas, enfim, era lá em Mariporã. Demorou de carro, Então, 1h20, olha só. E vocês foram fim de semana, né? sem trânsito nenhum. Trânsito nenhum, para você ver. Na hora lembrei de você. Falei, mano, tomara que a Vânia passe. Ah, Porque não é fácil, tomara, não. viu? Fácil não. Tá lá. Mas mesmo assim, eu preferia trabalhar no horário da manhã, porque por mais que acorde muito Sim, cedo, mas aí, né, que nem esses dias, na volta do recesso, né, que a gente teve planejamento na sexta-feira, no dia, acho que foi dia 21, você aí eu viu. fui de manhã, né, meu horário foi das 7, acho que às 11, das 7 às 11. Menina, eu peguei o ônibus lá 11h15, lá em Mariporã, que eu venho para São Paulo, em São Paulo pegou no Arujá. Peguei o ônibus lá 11h15, nem foi o ônibus seletivo, foi o da linha comum. Sabe que horas que eu cheguei aqui em Arujá? 1h40 da tarde. Ai, que delícia. Olha que diferença seria a minha vida, hein? Nossa, é tão marcando que vem você consiga, que aí vai ter mais pontuação também, né? É, É, tomara. Vamos lá. Ó, eu vi que teve uma pessoa que colocou. Ah, vamos lá. Ó, aqui quando fala a aprendizagem, eu até entendi o porquê, ó, aprendizagens personalizadas, que dão ênfase ao papel protagonista do aluno, quando é personalizado. Mas não tem problema, Anderson, é assim mesmo. Mas esse autor, ele não fala sobre a questão de você personalizar uma aprendizagem de acordo com cada aluno. Não é isso. É uma estratégia para que o aluno seja o protagonista do aprendizado em si, e ali eu possa, através daquela estratégia, colocar vários alunos ao mesmo tempo sendo protagonista do seu próprio aprendizado. Quando eu pego um jogo, por exemplo, eu vou ter alunos que vão conseguir acertar todas as questões dos jogos que eu propus, mas eu vou ter alunos que não conseguiu. Então, aos poucos ali, através da minha observação, eu vou verificando e mudando os jogos, mas seriam para todos. Então, eu percebi que você errou e tá tudo certo, é assim mesmo, a gente vai aprendendo junto. Então, aqui, quando ele fala isso, ele fala sobre as metodologias ativas, que elas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo. Aí fala em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor. Aí, logo depois, a aprendizagem híbrida. E aqui, ó, quando eu falo híbrido, eu sei o significado disso.
Olha o que ele fala ao seguinte, ó, destaca flexibilidade. Lembra que eu falei? A mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo. Ou seja, eu vou dando autonomia para o meu aluno aprender sozinho. E quando eu dou essa autonomia, e eu chego numa pandemia, um exemplo, onde as pessoas, onde tem um isolamento social, esse aluno vai ter a capacidade de estar sozinho aprendendo. Eu posso ali estar estimulando, indicando os caminhos, mas ele sozinho ele vai conseguir. Que foi o que eu falei, que os alunos que têm um poder aquisitivo melhor se estiveram na frente. Mas não só porque eles têm um poder aquisitivo melhor, não é só isso. O professor em si conseguiu dar autonomia para que esse aluno conseguisse aprender sozinho utilizando aquela tecnologia. Que eles já faziam isso fora daqui. Tanto é que nas escolas em si não é tão comum, mas na faculdade existem algumas matérias, mesmo quando o ensino ele é presencial, que o ensino é à distância. Ou seja, aquela matéria você vai fazer virtualmente. O Eduardo teve aula na pandemia, porque ele estava na particular, era da 1 às 6. Era o dia inteiro aula. Sim. Ele pegou um ranço da professora que, meu Deus. E ela pegava no pé dele que, nossa, ela ficava em cima deles, de todos eles. Sim. Ela, querendo ou não, ela que tentava estimular, mas assim, não sei se de uma forma tão positiva, né? Porque O Eduardo pegou o ranço dela. Eu gostava dela porque ela era boa, porque o Eduardo era muito assim, preguiçoso, né? Hoje ele já tá bem melhor, hoje ele faz as coisas sem nada, sem precisar falar, assim, né? Mas antes, nossa, na pandemia, nós passamos muito, eu e o Eliseu, nossa. Eu que Meu digo. esposo, nós passamos muito com ele nessa fase híbrida, né? É porque ele não estava acostumado a estudar em casa. É. E aí, entende? Aí vem um processo que veio dessa forma, os alunos tiveram até se acostumar, demoraram demais. Porque é tão gostoso você estar em casa assistindo TV, e aí não é todo mundo que tem um lugar apropriado para estudar. Não é todo mundo. Aqui na minha casa mesmo, a gente aqui, na época a gente estava morando em outra casa, estava morando em Arujá. E aí tinha um quarto, aí a gente reservava só esse quarto, mas tinha famílias que não tinham um quarto reservado para estudar. Então, eu estudava na sala, aí na sala tem TV, e a mãe está cozinhando, é perto da cozinha. Então, tem todo uma organização que a gente não tinha e nem estava adaptado. Aí, diferente de outras realidades que conseguiram, porque já tinha esse hábito de estudar sozinho. Tanto que quando ele saiu da particular, então da prefeitura, a aula da prefeitura era nem 1 hora, 40 minutos, ela passava só alguma coisinha no livro, no caderno, pronto, acabou. E a particular era o dia todo, ele ficava muito estressado. Aí talvez teria que ter um equilíbrio, né? E às vezes não só a professora da Mar, eu gostava muito dela, ela estava na escola particular, e ela, o que ela fazia? Ela fazia muitos jogos com eles, muitas brincadeiras, era o primeiro ano de alfabetização, e aí ela fazia muitos jogos, muitas brincadeiras, para tentar fixar a atenção do aluno ali na tela. Mas falar para você que foi algo fácil também, não foi, eu passei com ela. Bem difícil. Mas é isso. Ficou claro para quem errou essa que não tem problema errar, tá bom? Tem gente às vezes fica com vergonha, mas não é para ficar, porque a gente erra mesmo no começo. Às vezes uma falta de atenção faz parte. É melhor errar agora do que errar lá na frente. Então vamos lá. Ó, gente, é isso mesmo. Vamos lá. Eu estou falando aqui. Então vamos lá para o outro autor. São dois autores, né? Antônio Flávio Barbosa Moreira e Vera Maria Candal. Falam sobre indagações sobre currículo, conhecimento e cultura. Ó, a gente precisa se atentar ao seguinte:
Quando você vai ver numa bibliografia de qualquer concurso que está escrito lá, Brasília, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, já virou um documento, assim, para estar lá, que um documento pedagógico que a Secretaria Nacional de Educação viu aquilo, achou extremamente interessante, colocou como um documento para que nós, professores, pudéssemos ter como ler, como conhecer aquilo. Então, temos que tomar cuidado, porque isso é importante ler. Olha lá. O livro Indagações sobre o Currículo é resultado de um trabalho, olha lá, de pesquisadores brasileiros que discutem o currículo escolar como elemento fundamental para a qualidade da educação e a formação de cidadãos críticos. Gente, qualquer artigo que virou livro, ainda mais que foi para lá, para o Ministério, para a Secretaria da Educação Básica, ele foi através de muita pesquisa, e pode ter certeza que foi através de um mestrado, porque, como eu já falei antes, o mestrado, ele é a junção das duas coisas, da teoria com a prática, e ali, você, como mestre no assunto da teoria, vai mostrar para as pessoas a importância ou não daquilo na prática. Por isso que as faculdades e universidades federais, elas pedem que você esteja atuando na área, para que você possa colocar todo aquele seu estudo na prática. Vamos lá. Eles propõem uma abordagem crítica e reflexiva que considere as demandas sociais e culturais na formação humana, além das exigências do mercado de trabalho. E aqui é interessante você colocar o quê? Currículo. Nós temos um currículo nacional, não é? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que ela é recente, ela é de 2018. E ali na BNCC também está implícito que nós devemos colocar a cultura daquele nosso estudante. Nós temos que inserir aquilo na aprendizagem deles, nós temos que valorizar. E a rede, esse mês, pediu para que nós falássemos e colocássemos a cultura indígena do nosso país, que está inserido em nosso país. E no mundo inteiro. Porque até essa minha amiga, ela colocou que existem índios de diversas tonalidades de pele, inclusive índios loiros no Canadá, que foram os primeiros habitantes de cada país ali. E aqui, quando a gente fala da questão cultural, olha lá, na formação humana, demandas sociais e culturais na formação humana. E ali você entender a cultura do índio, desde a educação infantil até o ensino médio, é importante porque faz parte da nossa formação humana, faz parte da formação cultural do nosso país. E você aprender a respeitar isso é extremamente importante. Eu gosto de colocar assuntos, tá, que não que estão totalmente ligados aos autores, mas que façam a gente entender a importância daquele assunto ali, para que fique na prática. Ó, além das exigências do mercado de trabalho. Vamos lá. A interdisciplinaridade é destacada como uma forma de contemplar diferentes áreas do conhecimento e refletir as práticas sociais e culturais. Isso também está ligado à aprendizagem. Ninguém aprende de forma separada, como era antes. Através de muito estudo, através de muita pesquisa, a interdisciplinaridade, ela faz parte, por mais que a gente vai falar, um exemplo, só da alfabetização, eu posso ali pegar, nunca esqueço desse exemplo,
ir num formigueiro que tinha lá na escola, uma professora maravilhosa minha, amiga minha, fazia isso. Ela levava as crianças para observar o formigueiro, e ali, na observação, ela estava ensinando ciências, estava falando sobre o solo, sobre os animais, sobre que tipo de animais que estavam ali, e também estava alfabetizando. Porque quando você fala, lembra que nós estávamos lá no parque, lá tinha o quê? Um formigueiro. Ah, formigueiro começa com que letra? Ah, com a letra F depois. Eu estou ensinando só alfabetização? Não. Uma disciplina, ela interliga a outra. Isso é importante, tanto dentro desse autor, quanto em vários, tá, gente? A interdisciplinaridade está em vários autores, por quê? Porque ela faz parte do processo de ensino e de aprendizagem, e nós temos que tirar a questão do tradicional, que estava em bloquinhos, lembra? Hoje a gente vai aprender só ciências, amanhã a gente vai aprender só geografia, e não é assim, mas... Ó, o livro aborda temas como relação entre conhecimento e poder, diferenças culturais, desigualdades sociais e a importância da educação para formar sujeitos críticos e participativos. Ó, de novo, sujeitos críticos e participativos. Porque ali, ó, indagações sobre currículo. O que seriam indagações sobre currículo? Questionamentos sobre o currículo. Sobre como que formula um currículo, o que é um currículo. E o currículo dentro do quê? Dentro do pedagógico. O que a pessoa precisa aprender para ela se formar? Quais são as aprendizagens essenciais que tem que estar ali quando formular a BNCC? As aprendizagens principais que tem lá na BNCC, que a gente não viu, eu até preciso bolar uma aula, eu adoro falar sobre a BNCC. Eu acho ela super interessante, eu fiz até um TCC sobre ela, é bem legal. Mas sempre na parte do infantil, que é o que eu mais gosto, mas ela é bem interessante até no fundamental, dessa questão das aprendizagens essenciais, que é o que esses autores vão falar. Olha lá, indagações. O que é essencial? E ali ele coloca currículo, conhecimento e cultura. Ou seja, aprendizagens essenciais, os conhecimentos necessários e a cultura do meu país. Como que eu posso inserir ali, não só do meu país, do meu educando, dos educandos que estão inseridos ali, porque a gente sabe que tem muitos educandos vindos de outros países, e a gente precisa inserir também a cultura dele ali, para que seja significativo para ele, a escola. Olha lá. Em resumo, o livro é relevante para os debates sobre a educação brasileira, promovendo uma reflexão crítica e interdisciplinar sobre o papel do currículo na formação de cidadãos transformadores da sociedade. Ai, meu pai. Tá aqui, palavras-chave, né, gente? Tá. Olha lá. Currículo, as palavras-chave, currículos, conhecimento, cultura, diversidade cultural, educação básica, visões de mundo, interdisciplinaridade, inclusão, ou seja, inclusão também está inserida ali, como que eu posso incluir todos os alunos, nunca é só aquele aluno com deficiência, é sempre bom lembrar isso, porque pode cair, para que a aprendizagem seja significativa. Que é algo que é tão fácil falar assim na teoria, mas é tão difícil de você colocar na prática, é algo que a gente sempre precisa estar refletindo. A realidade dos estudantes, desculpa, desigualdades sociais, a prática educativa, reflexão, de novo lá, valorização cultural e multiplicidade do conhecimento. Que são coisas que nós precisamos pensar quando a gente vai elaborar, quando estamos, não elaborando, mas refletindo sobre o currículo que, por exemplo, o currículo da nossa cidade, que é o QSN, ele já está pronto, elaborado com o auxílio de todos os educadores da época, né, que realizaram esse projeto. E ali a gente precisa estar refletindo sobre as aprendizagens, de como eu vou inserir na vida daquele educando.
E como que eu posso colocar o conhecimento ali? Porque nós estamos falando do agosto indígena agora. Mas não é só isso. Isso precisa estar inserido como proposta da rede, mas existem outros tipos de aprendizagem que estão dentro do currículo que eu também preciso propor aos estudantes. E ali está sempre refletindo quais são as aprendizagens essenciais naquele momento. Que é isso que o autor está falando para a gente aqui. Tá claro, gente? Vocês falam para mim, tá? Se não tiver, a gente vai mudando, porque eu me sinto sozinha, né? Você sabe que para gravar vídeo sozinha é complicado, se ninguém fala nada, né? Vocês estão me ouvindo? Se ninguém fala nada. Sim, Thaís. Tá bom. Sim, Thaís. Ah, então tá. É só para saber se vocês estão prestando atenção. Vamos lá. O que o QSN fala sobre o currículo em si? Eu não achei. Ele fala um pouquinho lá, ó. Entre os aspectos do processo de ensino-aprendizagem, devemos destacar as identidades, a autonomia, o processo de comunicação por meio das diferentes linguagens, a interação social, que está lá, que a gente acabou de ver no outro autor, e a leitura de mundo e das ciências. Tais aprendizagens compõem a proposta curricular e, portanto, norteiam a construção de um currículo democrático que visa a humanização e prioriza o bem-estar de todos os seres humanos, o consumo consciente e a sustentabilidade. Isso é o nosso currículo. O currículo da nossa cidade, ou para quem está em outra cidade, que vai prestar para a cidade de Guarulhos. É isso que as aprendizagens propõem. E também tem um pouco do que o outro autor falou lá. É o que eu gosto de ligar o autor com o QSM, porque um tem que estar conversando com o outro. Eu nunca esqueci, quando eu comecei a estudar para o concurso, a moça que dava aula para mim, que é o o cursinho da LID, que eu sempre cito, que eu sou muito grata, ela falava, quando você... Lembra que eu coloquei no começo das aulas, que ainda não tinha saído o concurso ainda, aí eu falava para vocês lerem o que norteia o que o professor precisa saber sobre a profissão dele e o que norteia o aprendizado. Todas as aprendizagens ali que o professor tem que fazer é o que conversa com cada autor. Cada proposta que o professor realiza em sala de aula foi estudado por algum autor. Por isso que eu falava para vocês lerem aquilo, porque estava coligado com algum autor. Quando eu coloco o QSN aqui, é para provar para vocês que cada autor ali é o que a rede acredita e que está coligado com o nosso currículo. Então, não vamos estudar o QSN, porque cada autor a gente sempre pega um pedacinho dele. Então, para a gente também estar conhecendo, e isso aqui é muito bonito, ó. Tais aprendizagens que compõem a proposta curricular do QSN norteiam a construção de currículo democrático, que visa a humanização e prioriza o bem-estar de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Ou seja, se eu tiver um aluno que veio do Paraguai, que veio do Chile, tem muito venezuelano, tem alguns haitianos que estão inseridos na nossa rede, é um currículo para que ele visa a humanização e prioriza o bem-estar de todo mundo. Você, como professor, precisa entender esse currículo para quando você propor uma aprendizagem, esteja tanto no nosso currículo, como que seja significativo para esse estudante, porque ele foi muito bem elaborado. É isso, gente. Vamos lá para as questõezinhas. Essa é do ano passado, Presidente Prudente. Um termo de fundamental importância para os educadores é currículo. Em Moreira e outros, constatamos que são muitas as concepções desse termo, mas, grosso modo, pode-se dizer que currículo escolar é um percurso educacional,
um conjunto contínuo de situações de aprendizagem, às quais o indivíduo se vê exposto ao longo de sua educação formal. Melhor explicação que a minha é essa. De maneira geral, os currículos escolares costumam ser classificados em 3 tipos: formal, real e oculto. E assim, gente, lê, porque eu coloquei ele lá, tá? Para vocês lerem, quem tiver dúvida. Referindo-se a este último, Moreira e Candal afirmam que a palavra currículo tem sido utilizada para indicar efeitos alcançados na escola, que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. A dica está aí. Tais autores alegam que o currículo oculto envolve dominantemente. Aí tá, a gente não falou sobre currículo formal, real e oculto. Mas será que eu consigo resolver essa questão? Eu te falei onde está a dica. A. Informações e orientações emanadas dos órgãos centrais. B. Elementos pensados anteriormente ao contato efetivo entre professores e estudantes. C. Aquilo que foi idealizado pelo professor com base nas experiências acumuladas ao longo de sua vida docente. D. Atitudes e valores transmitidos subliminarmente pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Ou E. Os conhecimentos adquiridos apenas do ambiente escolar, os quais, por vezes, divergem dos costumes, quer familiares, quer da sociedade onde a escola se insere. Mas, de qualquer forma, gente, eu vou pegar aqui o autor, e aí eu vou colocar para a gente ver onde está isso, tá bom? Para ficar mais claro. Mas vão respondendo. Eu já achei aqui, aí eu mostro. Aí fala formal e real, para a gente ver o que é o formal e o real também. Aí não fica a dúvida.
Esse outro não achei, não. Não. É. Aí, mais alguém? Aqui todo mundo colocou a D. Achei que ia ter mais. Acho que é a D também. Dando a resposta. Vamos lá, ó. Vou colocar a resposta aqui. E aí eu volto lá. É a D mesmo. Lembra que eu falei que às vezes a gente não precisa saber de todos os detalhes? Conhecendo um pouquinho sobre os autores e você interpretando aquilo que a prova está pedindo, você consegue acertar a questão. Ó. Quando eu falei assim, afirmo que a palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebido pela comunidade escolar. O currículo oculto envolve lá, atitudes e valores transmitidos subliminarmente pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. E aí eu vou parar de apresentar para mostrar para vocês onde está. Deixa eu pôr o oculto aqui. Para vocês. Onde está no livro que eu baixei e mandei no WhatsApp. Olha lá. Mesma coisa, olha lá. Cabe destacar que a palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola que não estão explicitados nos planos e nas propostas. Está igualzinha a questão. Não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve dominantemente atitudes e valores transmitidos subliminalmente pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Não está igualzinho a questão? Sim, Thaís, idêntica. Só que assim, na hora, você não precisa lembrar disso, mesmo porque são poucas as pessoas que têm essa capacidade. Eu não tenho, de lembrar de cada detalhe que está na questão. Mas, se você parar para refletir a respeito, quer ver, ó, vou parar e colocar lá na questão de novo. Você consegue responder. Você consegue refletir. Mesmo não sabendo, mesmo não tendo colocado lá currículo oculto, por exemplo. Você consegue responder, ó, que atitudes e valores transmitidos são palavras-chave. Então, essa daqui todo mundo acertou, achei que ia ter mais dúvida. Vamos para essa aqui, ó. Deixa eu sair daqui, senão vou ir na questão. Questão do concurso Guararapes 2018, ó. Em Moreira e outros, gente, essas questões esqueci de falar, não é para professor, tá? É de diretor. Eu não achei para professor, achei só em concurso para diretor. E quando eu coloco lá no que concurso, eu não procuro para professor específico, eu procuro só do autor. Então, às vezes, vem para pedagogo, e esses em si são de diretor. Olha lá. Em Moreira e outros, constata-se que o currículo escolar compreende as experiências de aprendizagens propostas pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Os conteúdos que deverão ser abordados e a metodologia a ser utilizada. Pela sua natureza, o currículo contribui para a construção da identidade dos alunos. Gomes, levando em consideração essas questões, destaca a importância da inclusão, da diversidade nos currículos. A gente falou sobre essa palavra lá. Segundo essa autora, a inserção da diversidade nos currículos implica compreender as causas políticas, econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. Falar sobre diversidade e diferença
implica posicionar-se a favor da padronização das atividades didáticas para todas as crianças. B, contra processos de colonização e dominação. C, contra direitos iguais para os diferentes. D, a favor da naturalização das diferenças. Ou E, contra a desconstrução e estereótipos. Essa eu achei bem difícil. Ela é curtinha, mas para mim as curtinhas são mais difíceis. E aí eu vou tentar achar aqui nele essa palavrinha que está aqui. Aí eu mostro para vocês onde está. Achei. Bem interessante. O que alguém pôs aqui? Eu também tenho essas neuras na hora que eu estou fazendo prova, viu, Luciana? Eu fico, mas será que é a mesma de novo? Quando dá 4 a mesma, eu fico desesperada para saber se é verdade. Eu vou lá nelas de novo e volto para saber se é essa a resposta mesmo. Acho que está aqui. Essa está bem difícil, porque é uma interpretação do artigo dela. E aqui é onde eu vou falar para vocês. Eu achei extremamente difícil essa questão. Lembrando que não é de professor, é de diretor. Então, é um processo muito mais interpretativo. Não fique com receio de errar, ou fique triste por errar. Faz parte o erro, uma questão bem difícil. Eu não achei elas para professor, não. Só para diretor. Deixa eu ver essa palavrinha aqui.
Aqui mesmo. Né? Ó, eu só vou colocar D. Outros colocaram, não sei mais. Acho que E, né? D e E. Ó, D e E. É isso? Ou eu tô vendo errado? Porque é D, que foi a partir de 20. Não sei mais. Acho que é a D. A Leila colocou a D, depois o pessoal colocou D e E. Ah, gente, eu já vou colocar direto na resposta, porque eu achei super difícil até mesmo de explicar, por isso que eu tentei achar lá onde está. Vocês vão ficar abrumados, porque todo mundo errou. Olha qual que é a resposta. Falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e dominação. E aí, por quê? Porque ela fala que quando você for explicar algo, lendo o artigo fica mais fácil. Eu fiquei em choque também. Quando ela fala que você vai falar sobre a questão da diversidade, e aí quando você fala sobre questões políticas, econômicas, de racismo, sexismo e homofobia e xenofobia, ela diz que você, quando for explicar sobre isso, você tem que falar sobre história. E aí você consegue entender o porquê quando nos processos de colonização e dominação. E aí eu vou explicar mostrando para vocês no artigo. Fica mais fácil quando a gente vê lá. E bem interpretativo, porque não está igual. Olha lá. Aceitando e seguindo a orientação de Velinsky, poderíamos planejar coletivamente na escola, nas distintas disciplinas, a análise durante determinado período de tempo de como a ideia de raça, por exemplo, vem sendo empregada para garantir privilégios e legitimar atos de opressão. Exemplifiquemos, em ciências, poderíamos problematizar o caráter supostamente científico da categoria, até hoje evocado em muitos textos. Em história, poderíamos examinar como a categoria tem justificado os processos de colonização, de rotulação, de hierarquização de grupos e culturas, de escravidão, de restrição a migrações. Aqui ela vai exemplificando através de cada matéria. E aí é complexo, porque ela vai falando dessas questões da diversidade, que ela é muito mais... E como você vai abordando isso em cada tema. Só que os processos de colonização e escravidão, na questão da inclusão, é complexo, porque nós temos a mente ainda muito focada que a inclusão são só de pessoas que têm algum problema físico ou intelectual, e não é. A inclusão é para todos, e ainda nós não conseguimos incluir todos, uma vez que essa exclusão aconteceu através dos processos de colonização, como está lá na resposta. Só que resposta. E quando eu vi, eu falei, nossa, ela tem razão no sentido de que a nossa mente fica muito focada só em um assunto. E não é sobre isso que esse assunto é muito focado. Que quando eu falo de exclusão, eu estou falando de diversos alunos que ainda são excluídos da escola. E muito mais pela questão econômica e social do que só pelas dificuldades físicas e intelectuais, que também são muitos que são excluídos, mas a grande maioria não, são excluídos pela questão da econômica, que a gente só consegue explicar a questão do racismo, um exemplo, falando de história.
dos processos de colonização. Eu sei que ficou difícil, mas eu consegui explicar claramente para vocês o porquê da resposta. Eu vou pôr lá a pergunta de novo, para vocês verem. Agora ficou. Olha lá, falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-se, e aqui a gente está falando do currículo em si, sobre processos de colonização e dominação, porque as diferenças e as exclusões vêm muito desse processo no nosso país. Não só no nosso, como em diversos países, mas eu gostaria que ficasse claro, porque eu achei muito difícil. E aí, na hora de resolver o concurso, na hora de resolver uma questão de concurso, implica várias habilidades que a gente tem que ir adquirindo nesse processo, que não é só de compreender um autor ou não, mas de interpretar a questão que, pelo menos nessa, de verdade, eu errei, não consegui interpretar dessa forma que eu estou explicando. Só depois de muito pensar, de ver, aí eu volto no artigo para ler, que eu falei, nossa, realmente é isso que ela quis dizer, mas você viu que não tem nada no artigo igual? É uma questão puramente interpretativa. Fico claro, gente, porque é a última questão, aí depois a aula acabou, gostaria que ficasse as pessoas que prestaram concurso para falar para mim como foi, que eu só vi algumas provas, eu não vi todas as provas. E aí eu vou finalizar a aula para não ficar extensa, e a gente vai conversando. Quem puder, é claro.